Fala Fiel, beleza? Jornalistas comentam e deixam críticas para o trabalho de Lázaro após o empate com o Inter de Limeira. Chamou muita atenção hoje, especialmente, de novo, a dificuldade do funcionamento do meio-campo sem o Renato, né? Porque você não tem nenhuma peça mais criativa. Ele até tentou adiantar um pouco mais o Juliano no decorrer do jogo, né? O Juliano começou um pouquinho mais recuado, mas a verdade é que pouco aconteceu. O Corinthians teve um volume razoável de finalizações, mas a maioria especulativa, de longa distância. Quase sempre o Roger Guedes pegando a bola, ficando sem opção e tentando chutar. Então, hoje realmente não foi um Corinthians muito criativo. O que me chama a atenção, assim, em relação a outros anos, e que me parece que pode se repetir, é a gente ver um time muito diferente dentro e fora de casa. No contexto de torcedor ao lado, gramado bom, que você já conhece, o time flui um pouco mais. Fora de casa, especialmente em campos piores como hoje, né? O adversário mais à vontade no seu campo, o Corinthians sofre um pouquinho mais para se impor, sofre um pouquinho mais para ficar confortável em campo. São 2 jogos fora de casa, 2 jogos em que o Cássio é o melhor do time, né? Então acho que são 2 pontos para a gente levantar aqui. Sim, é começo de temporada, mas eu acho que são questões que devem preocupar o torcedor, porque não é para ter tanta discrepância assim do Corinthians que você vê na arena e do Corinthians que você vê fora de casa. E acho que essa é uma história que o Corinthians já carrega de alguns anos, e essa amostragem ainda muito pequena desse começo de ano é uma coisa que me chama a atenção. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo. Um abraço, boa noite, Léo, Breiler, Mauro, fã de esporte. O Lázaro, na entrevista que concede ali, quando chega ao estádio, ele toca justamente nesse ponto do Léo. Ele fala em equilíbrio dentro e fora, independentemente do time que entra em campo. Se a missão era essa hoje em Limeira, ela não foi cumprida. O Corinthians, mais uma vez, mostra desequilíbrio. Muito desequilíbrio. Porque não é uma situação apenas de mas é começo de temporada, então a oscilação é comum. A oscilação, claro que ela é comum. A oscilação do desempenho do Renato, quando está em campo. Um jogo ele pode ir melhor, no outro jogo ele pode sentir um pouco mais. Mas é um Corinthians que oscila demais, é quase que um outro time. O time que você viu no meio de semana, é difícil acreditar que dentro do processo do Fernando Lázaro isso seja pensado, não, porque em casa vai ser assim e fora de casa eu me defendo. Não, você não pode pensar em se defender e não jogar contra uma Inter de Limeira, que embora tenha apresentado alguma coisa ali no primeiro tempo, muito pelo que o Corinthians deixava de espaço e menos do que tem exatamente qualidade, o Corinthians ele não vai a Limeira para assistir o outro time jogar. E a Inter fica confortável. Ela vai para o seu campo, espera o Corinthians não consegue ir ao campo da Inter de Limeira. O Corinthians termina o primeiro tempo, se eu não me engano, se dá um chute na direção do gol. Vai dar no jogo tempo, todo uma cabeçada. Só, uma cabeçada. Gol, não era exatamente algo trabalhado. Então, não tem esse equilíbrio que o Lázaro pedia antes do jogo. Ele falava que era a missão, para a gente não se apegar a resultado, a missão era tentar minimamente um equilíbrio dentro do desempenho, dentro e fora de casa. Vamos excluir o resultado, mais um tropeço, mais uma não vitória, como você falou. O equilíbrio não veio. E acho que isso que preocupa. Você depende muito de uma entrada do Renato Augusto no segundo tempo, para a bola começar a circular um pouco mais rápido e tentar criar. E mesmo assim, essa criação parte de bola levantada. É muito pouco para um Corinthians que tem sim qualidade. A gente viu no meio de semana que tem qualidade. No primeiro tempo ele tenta puxar um Du, né? Um pouco mais recuado, o Cantillo um pouco mais à frente. Juliano depois ele também manobra ele um pouco mais à frente, depois inverte, coloca o Du um pouco mais à frente, só que o Cantillo já não tem tanta marcação, então fica um pouco exposto, é um cobertor curto no meio campo. Muito lento, a bola não circula. Aquilo que a gente viu no meio de semana, variação, girando bola de um lado para o outro, atrai para buscar as costas. Não tinha nada disso, era um time muito lento na criação, sem o Renato, sem ultrapassagem de Fagner, sem peças que poderiam criar alguma coisa. Quando você olhava lá para frente, você tinha o Roberto, né? Com o Roger Guedes já não era uma aproximação como era no meio de semana. Romero não gostei, não entregou o que a gente poderia imaginar que pode ser útil nesse time. Então, independentemente de ser terceiro jogo, independentemente de ser um 0-0, não se apegar ao resultado, o que o Lázaro tentou que o Corinthians entregasse hoje, ele não entregou. Mas no meio de semana pode vir uma boa atuação em casa ou quando voltar? Tá, mas não é só isso. A temporada é longa e em muitos momentos os principais jogadores que têm um pouco mais de idade não vão estar à disposição, é preciso pensar nisso. O Corinthians vai ficar refém dessa negociação. Em casa eu resolvo e fora eu tento minimizar o prejuízo. Acho que é pouco. Breiler. Boa noite, Paulo, companheiros, fã de esportes. Não coloco a má atuação de hoje na conta do treinador. Para mim, o Lázaro fez o que deveria ter sido feito, que foi poupar o time, segurar alguns jogadores, principalmente os mais experientes, Fábio Santos, Fagner. E dentro dessa proposta, algo que atrapalhou muito, a gente não pode deixar de citar o estado do gramado em Limeira. Sim, você tem um gramado naquele estado, dificulta muito o jogo de um time. Major Levi Sobrinho, Limeirão e Limeira.
Então isso, muitas vezes você via a linha de 6 e a equipe toda fechada. No primeiro tempo, no meu ponto de vista, a gente teve um pouquinho de dificuldade até entrar no jogo, os primeiros 20 minutos. Depois a gente conseguiu melhorar, conseguiu evoluir. O segundo tempo, no meu ponto de vista, a gente dominou o jogo todo, teve domínio do jogo. Menos momentos que eles saíram no contra-ataque, a gente conseguiu se defender bem, e tanto que não teve tanto trabalho dando a bola no meu gol ali. E o jogo difícil, é começo de temporada, terceira partida, vejo evolução, vejo a gente conseguindo evoluir, tem muito a evoluir, tem muito a crescer. Hoje jogou uma equipe com muitos jogadores que não vinham jogando também, tiveram a oportunidade de estrear, a caso do Bidu, teve que estrear o Rafa, entre outros jogadores. Então acho que é positivo, acho que nós temos que pontuar, buscamos um ponto aqui, agora temos uma próxima partida em casa para evoluir e melhorar e conseguir 3 pontos lá para tentar buscar a dianteira do campeonato. Só vamos fazer assim, cara. Pode ser? Sobre a... Você falou... Aqui, Tá. Você falou que notou uma evolução, né? Que é algo gradativo também, evidentemente. Mas o que você notou hoje, no jogo de hoje, de evolução? O que você poderia pontuar? E aí, fiel, o que acham? Nos diga aqui embaixo. Um abraço e vai Corinthians!